Olá, tudo jóia? Eu sou o Breno Richard dos Santos, da turma de Educação Física, bacharelado, da Faculdade UniaSelv. Estou no 6º período e esse vídeo é para a atividade integradora de número 6, treinadores nacionais. Nesse vídeo eu vou estar mostrando algum passo a passo, né, sobre esportes como handebol, voleibol, futsal e ginástica laboral. Bora seguir.